Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo a mais um Fiscal do Feed, o nosso 5º episódio. E hoje eu queria falar com vocês sobre uma das peças mais produzidas pelas comunicações das igrejas, que são os convites, seja para culto ou seja para evento. E eu queria mostrar aqui 3 tipos de convites que eu entendo que estão acontecendo bastante aí na internet, nas timelines das igrejas. E vou ranquear em 3 qualidades ou em 3 blocos de conteúdos. Os que eu acho que são ruins, os que têm potencial para ficar bons, os que têm também um potencial ainda maior para ficar legal, e um que eu acho que é o 4º cluster ali, que é um que tem muito potencial para construir uma jornada interessante de convite para as pessoas. Então eu te convido para ficar aqui, vamos discutir um pouco mais o que é um bom convite para cultos e eventos nas igrejas, e eu tenho certeza que vai ser muito interessante aí para a tua igreja. Antes de mais nada, curte o canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo para que a gente consiga espalhar um pouco mais a chegada do Fiscal do Feed, que ainda está começando, e eu tenho certeza que ele vai ser uma ferramenta muito poderosa para a tua igreja e para a tua missão. Roda a vinheta aí, dona Amor! Boa, bora lá, vamos falar um pouco mais sobre os convites na igreja. Eu acho que esse é um assunto interessante para a gente conversar e para a gente olhar o que está sendo feito nas igrejas e avaliar o quão criativo nós temos sido ou tentado ser. Eu dividi em alguns blocos aqui e vou conduzindo vocês nos papos, e a gente vai começar pelos que eu acho menos criativos até os que eu penso que são mais criativos e que são interessantes, ou que têm pelo menos uma possibilidade de aprofundamento na criação. Uma das coisas que eu notei pensando nessa pauta de avisos, né, que é a peça que a gente mais faz, não é nem de aviso, é de convite para culto ou para evento. Pensei em avaliar o quanto está sendo trabalhado a questão de provocação de uma conversa e de compartilhamento, né, que é o famoso Stopping Power, e a capacidade de engajamento de uma peça. A outra avaliação é sobre o quanto essa peça está alinhada com a possível missão da igreja, o quanto ela está sendo alinhada com a marca da igreja. E num terceiro momento, até a execução, mas a execução não é a minha preocupação principal. Aqui a gente vai ficar muito concentrado na narrativa, na construção de um storytelling e nessa capacidade criativa de bloquear as pessoas que estão rolando um feed. Principalmente porque as peças que eu estou trazendo aqui são peças de reels que eu imagino que você aí na sua igreja está usando, né, para poder captar pessoas que não estão na sua base. Uma das coisas que eu falo sempre, que é interessante, é aviso de culto para o próprio crente da igreja, é uma grande besteira fazer. É uma perda de tempo, porque o cara sabe que se ele faz parte da comunidade, ele sabe que tem culto no domingo de manhã e à noite e sabe os horários, ou senão ele olha a timeline, a biografia do Instagram, do canal, vai no site e vai ter ali as informações mínimas. A gente não precisaria perder tempo fazendo um convite de culto ou de um evento regular para membros da igreja. Mas sim, ele funciona para uma audiência de fora, e aí sim o Reels faz total sentido e a gente pensar. O que eu trouxe aqui para os vídeos que eu não gosto? O primeiro deles é a trend do se você quiser vir, vem. A gente sabe o quanto isso já está desgastado, mas para mim me pega muito o que eu falei lá em um dos primeiros episódios. É a forma, o mood que essa comunicação é feita. Se a gente está criando uma imagem muito resistente para fora da igreja, esse tipo de comunicação só reforça esse tipo de desdém que a gente às vezes trata quem está fora da igreja. Então vamos começar rodando esse vídeo já com essa análise prévia de que é um vídeo de uma trend que eu acho terrível, seja para a igreja, que eu acho muito pior, e seja para outros segmentos que às vezes até se adequam se tiver um pouco mais de humor, mas mesmo assim eu acho ele muito ruim. Essa aqui é a minha igreja, se você quiser conhecer. Esse aqui é o banheiro, se você quiser usar. Esse aqui é o bebedouro. Se você tiver sede, pode beber água aqui. Esse aqui é o Joaquim. Ele é da mídia, se você quiser tirar foto. Esse aqui é a Karine. Ela é da recepção. Se você quiser vir conhecer, ela vai anotar seu nome. Esse aqui é o irmão Eri. Se você quiser conhecer.
Esse aqui é o presbítero da igreja. Se você quiser conhecer. Se quiser conhecer, venha. Esse aqui é a coordenadora das senhoras. Se você quiser conhecer, domingo vai ter culto das senhoras. Boa, acho que não precisa explicar muito mais sobre esse vídeo, a trend já está muito desgastada e ele não combina com esse ambiente de igreja que a gente está produzindo conteúdo e está fazendo as nossas ações. Mais ainda, voltando lá naqueles 2 filtros que eu estou fazendo, eu acho que ele até tem uma capacidade de parar o feed, porque como a trend está muito alta, pode ser que ele consiga ter esse poder de parada. Mas ele não tem absolutamente nada de construtivo para a marca da igreja e para a missão da igreja. Então, temos um problema. Esse segundo eu trago aqui mais para vocês olharem o quanto que só uma execução sem o pensamento, sem um desdobramento e sem um próximo passo não faz muito sentido. Ele até é bonitinho, corretinho, mas ele não entrega o convite de fato, né? Vem para a igreja, mostra um pouco da igreja, talvez crie um conteúdo para falar o que vai acontecer no próximo domingo, então ele tem esse defeito. É um vídeo bonitinho, levemente engraçadinho, eu não acho muita graça nesses vídeos de internet, mas ele não tem esse aprofundamento no conteúdo, então roda aí para você dar uma olhada. E aí vamos terminar esse bloco dos 3 principais que eu não gosto com uma mensagem de esperança para a igreja brasileira. Há vídeos ruins, há comunicação de igreja ruim fora do Brasil, em espanhol, em inglês, em todas as outras línguas que você puder. E vou te falar, tem muita coisa muito ruim mesmo, principalmente nos Estados Unidos, e quando a gente olha para a América Latina, tem muita coisa sendo feita de qualquer jeito, sem o pensamento criativo e sem o pensamento de construção de comunicação, que é o que a gente fala aqui, né? Construção da marca da igreja e a construção missional, que é a construção da marca Jesus, que é apontar tudo para ele, por ele e sempre a partir dele, né? Da nossa missão aqui. Então esse terceiro é uma amostra clara de que as igrejas muitas vezes não têm um pensamento de liderança. Você contrata um líder ou você traz um líder voluntário, entrega um celular na mão do cara e ele só repassa o celular para a mão dos voluntários. E aí a galera faz qualquer coisa, sem pensar antes, posta qualquer coisa. E o que a gente vai ver aqui prejudica muito, inclusive, a imagem da igreja. Vocês vão ver o vídeo, eu não quero adiantar, não vou dar spoiler, mas é um vídeo muito ruim, muito ruim. E ele não funciona em absolutamente nada para a igreja. Pode ser até que este vídeo específico engaje no Reels, o algoritmo possa soltar ele aí para bastante gente, inclusive, né, na For You. Mas ele não constrói missão, ele não cria minimamente uma conexão das pessoas para uma conversa, a não ser que elas sejam pessoas que estejam procurando marido. Olha aí. Bora pro bloco intermediário dos menos piores, e eu vou te falar que é um bloco bem dançante, e talvez seja por aí que eu pego na minha birra. Eu odeio coisa com dancinha. Eu sempre falei que comercial com dancinha, quando eu fazia alguns comerciais na agência, e muitas vezes as montadoras e algumas das marcas que eu atendia, elas buscavam essas dancinhas, principalmente montadora e supermercado, quando eu atendia algumas dessas grandes marcas aí. E a dancinha sempre me irritou. Então eu vou começar com 2 dancinhas que eu acho bem desnecessárias. A primeira é um meme com a dancinha do Jamal, que tá super na moda, tem muita gente fazendo. E aí eu acho que aqui, para mim, é legal, tem a dancinha, talvez para o público adolescente vá funcionar, mas ele não completa o conteúdo. É um conteúdo muito raso, que fica só pela gracinha, muito segmentado para crente, e que eu acho que ele não funciona. Então assiste aí, aguenta as dancinhas. Dale, 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 dale. Que tribulação que é essa daqui? Dá-lhe bicuda na cara do cão! Ah, então dá bicuda nesse cão. E bora para mais uma dancinha. E agora a dancinha das pessoas entrando felizes na igreja, que de fato não entrega absolutamente nada. Não entrega o que é a igreja, não entrega programação, não entrega absolutamente nada.
só talvez uma vergonha alheia. Eu sinto vergonha alheia pelas pessoas que estão entrando nesse vídeo, e de verdade ele não constrói de forma missional nada, porque nem engraçado ele é para poder engajar com as pessoas. No máximo que vai acontecer é a família das pessoas que estão entrando na igreja comentando, e os amigos da igreja falando que eles estão passando vergonha. Roda aí. E esse bloco tá muito musical e muito dançante, como eu falei. E aí, de novo, a esperança de que você não vai ver apenas vídeos ruins aqui no Brasil. Eu trouxe mais um, que também é de dancinha, mas que é lá dos Estados Unidos, e que tá falando que as pessoas estão animadas para um culto que vai acontecer, mas, de novo, com dancinha. Eu sei que na cultura americana essa coisa de dancinha acaba sendo até mais protagonista do que aqui no Brasil. Mas ele é muito ruim e eu quero compartilhar só para compartilhar um pouco da raiva que eu passo com o meu algoritmo, geralmente todos os dias quando eu começo a rolar minha For You. Segura essa aí também você, por favor. E aí, de novo, é um vídeo que, beleza, tem a graça, fala ali que tem o nome do evento, mas não vai para lugar nenhum, né? E a gente precisa de direcionamento. A comunicação é uma mensagem que você manda para que a pessoa saia de um lugar e vá para um outro lugar. E depende muito de um comando, depende muito de uma estratégia de engajamento e de direcionamento, né? Então, acho que aqui é importante a gente tentar entender um pouco melhor sobre como fazer comunicação. E aí eu vou para mais um aqui agora, que eu acho interessante para quem é crente, mas para quem não é crente não faz sentido nenhum, que é uma trendzinha que rolou aí das senhoras montando os coques, e para mim ele tem as informações, ele direciona, só que ele só fala com crente, né? Quando a gente faz piadinha de crente para crente, ele vai funcionar sempre na nossa bolha. Se a gente quer roubar o crente do irmão do lado ou convidar pessoas que já são crentes para dentro do evento, beleza. Se for para convidar pessoas da igreja, como a gente falou lá no começo desse vídeo, não faz sentido, ou manda pelo WhatsApp, não precisa fazer esse display na For You. Mas é isso, quer falar com uma linguagem fechada, segmentada, ele é um bom vídeo, mas por isso eu coloquei ele aqui entre os vídeos ruins. Vai mais um aí para você passar um pouquinho de raiva comigo. Que nem na porta Satanás chega. Uri Candaraia, reprobando como na gandúria. Fale línguas. E aí esse último também é um vídeo americano, ele é interessante porque ele é daqueles vídeos que fazem o corte e acontece alguma coisa, só que ele é muito ruim no sentido de informação. Ele pode até ter o gancho criativo, né? O hook, que é o que funciona muito na internet hoje. Mas a execução dele acaba sendo meio engraçadinho, mas mais pro infantilizado, e ele direciona muito pouco. Só espero você no próximo domingo não faz muito sentido para um convite. Então fechamos esse bloco dos mais ou menos ali com esse vídeo para você acompanhar aí e criticar junto comigo. See you this Sunday. E agora a gente vai para os vídeos que eu entendo que são os vídeos que têm muito potencial ou são muito legais mesmo, que eu vi aqui muito potencial criativo, tem coisa muito interessante aqui mesmo, de verdade.
tanto na execução quanto na ideia. A ideia criativa desses aqui me chamaram muito a atenção por conta de uma coisa: todos eles te prendem por conta de uma história, né? Todos eles criaram storytelling, que é o que a gente fala tanto na comunicação, e aqui eles deram um show de storytelling. Alguns casos o conteúdo para mim não me pega, mas eu tenho certeza que olhando para fora eles são interessantes. Eu tenho certeza que eles têm capacidade de criar curiosidade nas pessoas. Quando vem esse tipo de conteúdo, com certeza eles vão parar para olhar. E o primeiro eu acho genial, que é esse da tagzinha da Apple, e eu vou começar por ele porque eu achei muito legal, a ideia é muito fora da casinha, e ele entregou bem legal essa ideia de um convite. Uma influencer decidiu fazer um experimento curioso. Ela lançou ao mar uma coxa de frango com o localizador da Apple, apenas para descobrir até onde aquilo poderia chegar. Depois, ao abrir o mapa, veio a surpresa. O objeto já tinha percorrido mais de 500 quilômetros. O localizador apontava exatamente para o Legacy Jovens da Lagoinha Osasco, onde tem culto todos os sábados às 19h30. Estamos te esperando no melhor rolê da cidade. Boa, eu acho que é esse muito, muito gostoso de ver, assim, você vê a criatividade, a execução barata, mas ele muito interessante. E aí, de novo, mais um que tem uma história legal, que você vai se pegando, se prendendo. Ele tem ali um quê meio igrejeiro, né, que poderia ter uma linguagem um pouquinho mais para fora, mas ele é muito legal porque ele cria essa narrativa e você quer ver o que vai desenrolar dessa história, dessa conversa entre os dois, e no final desenrola um convite. E eu acho bastante legal, bastante interessante, sai um pouco dessa coisa de buscar uma trend, de buscar alguma coisa e faz uma ideia bem proprietária. Com esse detalhezinho, assim, se ele fosse um pouquinho menos crentez, talvez ele fosse mais legal ainda. Mas segue aí pra você ver. E aí, Duzão? O que tem pra fazer nesse final de semana em Taubaté? Cara, eu sei um lugar. Só não pode espalhar. Ué? Por que não? Porque tem domingo que mal dá pra você andar lá dentro. Ah, você não tá falando do Taust não, né? Claro que não. Nem Taust, nem a Van. Ué, aonde fica esse lugar então? Cara, acho que tem gente observando a nossa conversa. Me segue. Bom. Muito legal. E agora eu vou mostrar um que eu achei muito legal. Primeiro porque eu gosto muito de esporte, eu gosto muito de futebol. Sou fissurado pelo Corinthians, quem acompanha aqui sabe o quanto eu gosto do Corinthians. E de futebol, eu paro para assistir, eu compro os pay-per-views, e esse vídeo específico me pegou muito. Por essa narrativa de futebol. Ele entrou numa For You que eu tava buscando coisas de futebol, ele entrou como um convite para uma programação de igreja. Ele tem um defeito, ele é muito longo, mas ele é muito legal, tanto na execução criativa, porque por mais que as captações sejam de celular, ele é muito bem feito, os cortes são muito legais, e eu trouxe aqui para vocês verem, para tirar uma ideia. Poxa, uma programação de esporte, uma programação de juventude, tem aqui um bom benchmark para vocês observarem e levarem para a igreja. Bora ver. Me dá bola. Isso aqui não é lugar de jogar bola. Lugar de jogar bola é dia 30 de maio na Copa Ruios, 4ª edição. Só pode participar aqueles que participarem da conferência. Eu te esperando lá. E aí vou fechar esse bloco com uma pegadinha do malandro. Essa igreja trouxe a ideia de pegar a trend só para fazer o hook e depois entregar um conteúdo muito legal. E aí sim eu vejo muito valor. Né, usou a linguagem do que está acontecendo no momento e trouxe uma narrativa, uma história muito legal para convidar as pessoas para a igreja. Então aqui eu acho um acerto gigantesco. Desses todos que eu trouxe nesse bloco, eu acho esse o melhor, e eu trouxe com muita alegria olhando esse vídeo aqui para você observar e trazer as suas opiniões aí. Aliás, aproveita, comenta aqui
o que você tá achando por vídeo, para eu poder saber até que minuto que você tá indo, quais vídeos você viu. Se você viu e aí de alguma coisa na internet que seja melhor ou pior do que esses que eu tô vendo e tô pegando. Óbvio, eu tô olhando com o meu olhar e o meu algoritmo trazendo coisas. Tenho certeza que aí na sua timeline tá trazendo coisas diferentes. Então bora ver esse vídeo que é muito legal. Essa aqui é minha igreja. E se você... Não. Vamos fazer diferente. Essa aqui não é minha igreja. Essa aqui é a nossa igreja. Aqui você é bem-vindo, aqui você é amado. E aqui nós temos pessoas para te receber com muito carinho. Igreja Batista Internacional Monte Sinai, a sua casa ou a sua futura casa. E aí, gostou desse vídeo? Eu achei ele muito legal, acho muito gostoso mesmo de ver. Principalmente a criatividade de usar um hook conhecido do momento e fazer essa transição de chave, trazendo o DNA da igreja, trazendo essa visão da igreja mesmo. Eu acho muito legal, acho que tem aqui muito caldo para desdobrar. E aí vamos para o próximo bloco, que são os tipos de convite que eu acho que são incríveis, que são adequados com o que vai acontecer na programação e são adequados com o perfil missional da igreja. E aí eu começo com um vídeo da minha igreja para o infantil, que durante os períodos eles fazem séries de teatros que acontecem para as crianças e esses personagens ganham vida. Isso começou muito na pandemia, quando eles faziam algumas sketches e temporadas de histórias no digital, e aí depois eles passaram a fazer esse tipo de entrega de excelência e muita qualidade também no físico. E cara, isso engaja, isso envolve as crianças, isso prepara as crianças para domingo, isso inclusive quebra a resistência de muitas crianças que não querem ficar na classinha porque elas já estão esperando aquela história, elas já estão conectadas com aqueles personagens. E a atuação dos personagens nesse convite aqui é genial. Então olha aí que começamos a parte boa da comunicação. Oi, crianças! Boris, deixa que eu falo. Nesse domingo, nada vai impedir os meus planos. Eu estou muito perto de colocar as minhas mãos no último livro. Nem eles? Ai, Boris, deixa de fazer pergunta difícil. Eu só sei que nesse domingo tem um episódio novo no Red Kids. E ele vai estar muito especial. Euzinha farei uma participação nele. Na verdade, Nos vemos lá. Bora para mais 2 vídeos, e aqui eu trago um vídeo que eu trouxe muito parecido, ou se não o mesmo, num dos primeiros episódios. Agora eu já nem lembro, porque eu gosto desses vídeos, e eles têm uma sequência boa. Quase todo domingo acontece um convite dessa forma, que é usando a música, usando músicas que vão tocar no louvor de domingo para convidar as pessoas para a igreja. E a música é muito viral, a chance das pessoas gostarem dessa canção e compartilharem nos seus stories, compartilharem nos seus reels é muito grande, e é uma sacada muito legal para você convidar. Aqui, uma das coisas que eu talvez até melhorasse aqui nessa comunicação da IBM Morumbi é trazer um pouco mais o convite mais claro no próprio vídeo e não só na legenda. Mas eu acho que aqui é um exemplo muito legal também de storytelling. Você traz o culto de domingo para a internet e você faz a pessoa ter um gostinho, né, querer mais para participar lá do domingo. Então assiste aí, na verdade ouve aí, porque é uma música muito bem executada e uma música muito legal. Não há nada melhor, não há nada melhor, não há nada. Eu adoro essa música, gosto pra caramba mesmo desse modelo de canção com voz e violão, é muito gostoso, né, de ouvir.
e eu seria uma das pessoas atraídas por esse convite. E vou terminar dizendo para você que nem toda trend é ruim, né? A Igreja da Batista da Penha, e esse vídeo que eu vou passar aqui, um abraço pro Daniel até, não sei se ele vai assistir aqui. Dani, se você estiver assistindo, retribui o abraço aí nos comentários. Mas é uma trend que eles aproveitaram, tem muitas igrejas americanas fazendo ela, mas ela está apontando para um convite claramente intencionado para fora, claramente acolhedor, né? Tentando mostrar que as pessoas que estão do outro lado da tela são bem-vindas naquele lugar, no presencial, para participar do culto com elas. Então sim, tem trend que é legal, dá para fazer coisas muito legais com trend, desde que elas sejam acolhedoras, que elas tenham destino e que elas provoquem uma emoção que gere ação. Então vamos terminar, esse é o último vídeo do programa, bora assistir e aí a gente faz o fechamento aqui juntos. Chegamos ao final de mais um Fiscal do Feed e eu espero que ele tenha sido prático o suficiente, que ele traga alguns insights para o dia a dia da sua igreja e principalmente a provocação de você discutir esses pontos finais que eu vou falar aqui. Toda comunicação de igreja, principalmente de convite, ela, primeira coisa, ela precisa estar atrelado ao domingo, à imagem de construção do domingo que você está fazendo. Então, estética, marca, linguagem, tipografia, tudo que tiver envolvendo o domingo, ou aquele domingo específico, ou aquela série de domingo específico, precisa estar no convite. Então essa é a primeira coisa que eu coloco para vocês, é gerar conexão. Tente criar alguma coisa que gere conexão com o que você vai fazer no domingo, vai apresentar no domingo. E aí estou falando muito de linguagem imagética. A segunda coisa é, se for possível, crie histórias que antecipem o domingo ou que deem um pouquinho de gosto do que vai acontecer no domingo para que a pessoa apareça. Esses 3 últimos vídeos aqui estão dentro desse lugar, tanto da estética quanto da construção de um storytelling, de uma narrativa que antecipa o domingo para as pessoas. Acho que aqui esses 2 pontos já são muito vencedores. O terceiro ponto e aprendizado que eu queria deixar aqui para vocês é possível sim usar e abusar das trends, mas vamos usar e abusar as trends pensando em quem está vendo essas trends, né? Então quem está vendo a trend precisa sentir uma emoção que vai fazer ele dar um próximo passo. Essa é a primeira coisa. E não uma emoção de resistência e de cansaço. Ah, de novo essa trend, que coisa chata, será? Né? Então acho que isso são coisas importantes. A outra coisa é que tomar proveito de uma trend não pode fazer você perder o DNA da sua igreja. Se a igreja é uma igreja acolhedora, a trend não pode ser aquela do vem aqui na minha igreja. Não combina, choca. E eu acho que não combina para nenhuma igreja. Não faz sentido, né, usar uma trend que ela desconecte com a verdade da missão da igreja. Então esse é um outro ponto. E o quarto, que eu acho que é importante, é direcionem os seus liderados para fazerem comunicação e criação pensando no todo da igreja. Não adianta você fazer uma trend que ela machuque a imagem da igreja e que depois, para você falar com as pessoas da comunidade, seja mais caro, mais difícil, mais distante, né? Então, pensar o que está sendo comunicado como convite na igreja é parte da missão da igreja e precisa ser coerente com o que a igreja é. Se tiver fora disso, descarta essa criação. Não perde tempo, não gasta dinheiro, não gasta tempo de voluntário, não gasta tempo de máquina para isso, né? Então acho que esse cuidado com a imagem da igreja é muito importante. E falo isso pelo seguinte, lembra que o dado dos desigrejados, e eu já falei isso muitas vezes, principalmente no Instagram, e tenho até um e-book sobre isso que eu vou deixar o link aqui na descrição, os desigrejados estão crescendo muito, eles já são 30%, a segunda denominação entre os cristãos no Brasil, só perde da Assembleia de Deus. Esses caras são muito resistentes a tudo que sai da igreja. Esse é um público. E eles são 30% entre os 30% dos brasileiros que são cristãos evangélicos. Então é gente pra caramba, é muita gente. A outra coisa que a gente precisa pensar
é que quem está fora da igreja está cada vez mais resistente também sobre o que a gente fala como igreja. As pessoas acham a gente careta, acham a gente arrogantes. A gente tem feito muitas coisas ruins que estão passando tanto na política quanto na questão policial. E tudo isso tem feito a imagem da igreja ter muita resistência. Tanto que a gente perdeu a primeira colocação de instituição mais confiável do brasileiro para os bombeiros. Falei sobre isso também em conteúdos por esses dias. Então, criar não é só um ato de conectar as pessoas para trazê-las para o domingo. Criar também é pensar que você precisa facilitar a missão a longo prazo. E aqui é um desafio para você. Termino esse vídeo deixando essa provocação nesses pontos finais e nesse desafio de pensar a missão a longo prazo. Não pensa só no próximo evento. Pensa no ano da igreja, pensa na vida da igreja. Porque essa construção faz você quebrar barreiras para falar com as pessoas, quebrar as objeções que muitas pessoas têm sobre o evangelho. E, de novo, vou deixar aqui, fechando novamente esse programa, o recado do Formação ChurchCom, o curso online com mais de 15 horas de vídeo para pastores, líderes de comunicação e voluntários de comunicação, que eu dou todas as aulas com todos os materiais da ChurchCom, os e-books lá disponíveis para você ter, com um preço muito legal para quem está assistindo aqui. O link também está na descrição desse vídeo. E eu tenho certeza que é um investimento legal para a sua igreja, para o seu ministério, para justamente não ter esse tipo de entrega que a gente discutiu e trouxe aqui para esse vídeo. A gente precisa ser mais criativo e a gente precisa quebrar essas objeções que o evangelho está sofrendo nesse ambiente da internet principalmente. Te convido a passar nesses links aí, dar uma olhada. Te convido a também compartilhar, seguir esse canal, dar like no vídeo, porque ele nos ajuda a ir mais longe e a chegar a mais gente, para que a gente consiga discutir comunicação missional de forma séria, assertiva e certa também, e a gente conseguir anunciar o nome de Jesus mais e melhor, cada vez mais e melhor. Beleza? A gente se vê no próximo episódio do Fiscal do Feed. Eu espero que você esteja gostando dessa série. Comenta aí se você está curtindo, manda temas que vocês querem que eu discuta aqui. Vai ser um privilégio conversar com vocês aí nos comentários. Valeu!